Saudações. O que é meditação? Meditação é o caminho do meio. O caminho do meio quer dizer muitas coisas. Depende do ponto de vista de cada um e da situação em que cada um se encontrar. Mas, principalmente, o primeiro passo para a meditação é sentar ou deitar e observar. Observar o quê? Isto não tem que ser uma ação meramente espiritual. Principalmente é uma ação de introspecção. E o primeiro passo é, como disse, é sentar. Deveis sentar e observar. Observar a mente. Como é que se observa a mente? Deve ser conhecimento comum para todos que nós estabelecemos conexões neurológicas e essas conexões neurológicas têm uma ação diária que é um hábito, são hábitos. Pensamos em acordar e acordamos. Pensamos em levantar e levantamos. E todos os hábitos que temos a partir de acordar são as nossas conexões neurológicas. Se eu um dia faço igual a todos os outros dias, que é acordo, bebo café, depois faço um exercício pela manhã, depois vou à internet, ou ao contrário, tanto faz, cada um tem a sua própria experiência diária e essa experiência diária é já um hábito. E é importante salientar que essas conexões neurológicas podem ser observadas por ti, por nós. Como? Através de observação sem ação. Observação sem ação. O que é observação sem ação? Eu estou dentro do meu corpo e dentro do meu corpo existe tudo o que é ideias, existe num plano mental. Tudo o que são visões do que é aproximação são conexões neurológicas. E nesta altura, onde todos têm que estar em casa, o mais provável de acontecer é que o cérebro comece a mostrar um montão de experiências que já tivemos anteriormente, mas que não existem agora. E como elas não existem agora, e nós não podemos as fazer, o sentimento que vem atrás à incapacidade de as fazer é emoção. Esse sentimento, sentir é sentir, mesmo sentir, eu sinto quando toco aqui, as emoções sentem-se cá dentro, certo? Mas as emoções estão dentro, são produzidas por grupos de células, órgãos, e esses órgãos, na sua própria sinfonia, respondem ao pensar. E também o pensar tem a ação de responder a essas emoções. Ou seja, eu sinto e penso, eu penso e sinto.
E para observar isso tudo é necessário ficar quieto. Experimenta. Sentas-te ou deitas-te, como preferires, ou mesmo em pé, pouco importa. E observas o que é que a tua mente vai mostrar a seguir. Porque essas conexões, esses hábitos já estão todos ligados. E diariamente nós temos o hábito de os ligar sequencialmente. E então, quando despertamos uma ideia, janelas abrem-se na mente, como no Windows, ramos, e nós escolhemos a próxima, e a próxima, e a próxima. E podemos simplesmente observar isso. Essa ideia de observar é o caminho de volta à nossa sensibilidade interior, é a chamada introspeção, a quando começamos a ver aquilo que temos gravado em nós. Ver aquilo que temos gravado em nós. Porque a memória é também memória muscular e memória física. Quando nós temos o hábito de, qualquer um, vamos imaginar este tique que eu fiz agora. Tique. Eu senti uma sensação aqui e cocei. Eu sinto uma sensação aqui e faço assim. Eu sinto... eu penso em escrever, agarro no lápis e faço as letras. Isso é memória muscular. Okay? Eu lembro-me das palavras, mas é a minha memória muscular é que vai fazer os meus braços, pernas, dedos se mexerem. Se for para escrever, é para escrever. Há uns que escrevem quando estão a bater a perna. Há uns que escrevem e batem as duas pernas. E todas essas ações, voluntárias ou involuntárias, podem ser alvo da observação individual de cada um. Individual. Eu posso observar as outras pessoas, mas se eu disser isto ou aquilo acerca delas, estou a entrar num julgamento. Sem querer, estou a julgar elas. Pergunto, porquê que tu fazes isto? Não achas melhor fazer assim ao assado? Porquê que não fazes de outra maneira? Tu estás a fazer isso e isso não está certo para ti. Eu não sei o que está certo para ela. Eu posso ler livros acerca do que será a atitude mais correta alimentar, a atitude mais correta de respirar, mas são tudo suposições. E em alguma dessas suposições eu posso cair em julgamento inconsciente. Estou a dizer que esta pessoa é aquilo ou que esta pessoa é outra coisa e na realidade só ela sabe o que está a viver dentro dela. Ou não sabe. Ela pode estar a viver sem ter noção daquilo que está a fazer ela agir. Voltando à meditação. A meditação é ficar, observar a mente e as emoções. A mente e as emoções. Eu sinto e penso, eu penso e sinto. Mas em todos esses momentos eu estou a existir numa sinfonia única, numa harmonia única. E essa harmonia é o meu equilíbrio do momento. Então, para meditar, não é necessário, nem é como objetivo
primário ter uma mente limpa. Embora seja falado nessa ação de ter uma mente limpa, mas a melhor ação na meditação é a não ação. É sentar e ver. Né? E ao sentar e ver, ficamos a observar aquilo que normalmente somos. E isto pode-se fazer a caminhar, a sentar, deitado, a ver televisão, pode-se fazer sempre. Porque aquilo que eu respondo em pensamento ao estímulo são os meus hábitos normais de pensar. O segundo passo é respirar conscientemente. Respirar conscientemente. O que é respirar conscientemente? É dar atenção ao ar a entrar e ao ar a sair. Há muitos métodos e cada um dos métodos é uma evolução do outro, ou então qualquer um dos métodos pode servir para o momento de cada um individualmente. Não interessa bem aquilo que é. Não há uma regra. Não há uma regra. Não há uma disciplina. Okay? Há teorias sobre métodos que possam servir e serem aclamados como o método, mas não há um método. O que há é a observação. A observação é um método principal. A observação do eu, daquilo que eu construí através da minha experiência vivida, aquilo que eu me transformei. Lembrar, em criança éramos uma coisa, emocionalmente, a palavra veio depois da emoção, a palavra veio depois da emoção, a emoção é a nossa linguagem primária, o nada é o nosso estado primário, nada mental, o vazio, e a observação do mundo exterior foi algo que sempre fizemos. Mas agora temos idade suficiente, experiência suficiente para começar a observar o mundo interior, aquele que observa o exterior. Okay? O pulsar do coração vem de dentro. O pulsar do coração está cá dentro. Ele não é feito pela observação. É esse pulsar, essa energia que nós guardamos dentro de nós e é essa energia que nos fez crescer desde o óvulo. Desde o óvulo. Lá dentro, o óvulo, espermatozoide, placenta, pulsar. Okay? Pulsar é a linguagem número 1. A linguagem número 1 é o pulsar. E tudo o resto foi adquirido depois. Okay? Nós temos a capacidade, com prática individual, de observar aquilo que nos transformamos pela experiência, quem nos moldou, as pessoas que foram intervenientes na nossa experiência e que forças, hábitos estão já a agir em mim para que possa depois estar consciente daquilo que sou, daquilo que me transformei e como gostaria de me transformar. E como gostaria de transformar é uma ideia que alguns têm dificuldade a pensar. O que é que eu gostaria de conseguir fazer? O que é que eu gostaria de me transformar para? Que
vicissitudes, hábitos tenho que gostaria de transformar em mim, em algo, ou fazê-los dissipar, desaparecerem. Existe também uma noção epigenética, científica. Nos livros antigos fala-se, está escrito esse tipo de ação mental, que tem muito a ver com o querer e o acreditar, porque todas as coisas que nós pensamos já existem. O pensamento é a ideia primordial, e a ideia primordial é o que dá ação a tudo. Nada existe sem ter primeiro havido uma ideia, um conceito, algo no plano mental, para se transformar no plano físico. Por isso, quando nós pensamos algo, estamos já a interagir com um plano que é um plano de frequências, como alguns chamam ultravioletas, ou frequências EHz, e esse plano é contaminado, entre aspas, contaminado, é invadido, é engravidado com o pensamento. Para quem acha isto estranho, a glândula pineal, eu fiz um vídeo há algum tempo sobre isso, que mostra que a glândula pineal mostra, não porque eu decidi dizer isso, mas porque segui alguns estudos científicos sobre isso, porque me interessa esse campo. A glândula pineal é um emissor receptor de ondas eletromagnéticas, ondas magnéticas. Então ele recebe informação constantemente de tudo o que está à nossa volta. Então, ao receber informação de tudo o que está à nossa volta e a emitir informação para tudo o que está à nossa volta, há uma comunicação intrínseca entre todos os seres. Okay? Então, aquilo que nós estamos a ver, não é só os olhos que veem, mas também há um corpo físico que sente, porque na pineal, quando entra a informação sobre um outro ser, há uma comunicação com o corpo. E essa comunicação com o corpo é a maneira como nós nos vamos sentir acerca daquilo que estamos a observar. Depois de decidirmos pensar alguma coisa acerca do que estamos a ver, esse pensamento vai casar com aquilo que já estávamos a sentir, como se fosse um mecanismo de cooperação, ou defesa, ou de equilíbrio para com aquilo que estamos a viver. Então, essa linguagem emocional e a linguagem mental das visões casa como uma coisa só, como é mostrado no estudo científico do Instituto da Matemática do Coração na Califórnia, onde o coração, o cérebro e os intestinos estão todos a comunicar intrinsecamente, e o coração alberga toda essa força e faz o nosso campo eletromagnético. Então, observar bem aquilo que estamos a pensar e decidir pensá-lo ou não é uma skill importante, uma técnica importante. É importante por vários motivos, principalmente neste momento. Okay? Porque se as células pensam tudo, se
essas células respondem àquilo que nós estamos a pensar, e quanto mais nós fixamos numa única visão, num único pensamento, mais forte é a comunicação com todas essas células. Então, nesta altura neste tempo que estamos a viver, é necessário ter muita atenção àquilo que é causado pelos nossos pensamentos quando estamos a observar, por exemplo, notícias. Por exemplo, eu não estou a dizer que não é importante ver as notícias. Eu estou a dizer que é importante observarmos aquilo que nós vamos pensar em modo automático e para que caminhos é que isso nos leva. Porque se queremos estar em harmonia e encontrar algum tipo de paz no meio desta situação e queremos comunicar com outro ser de uma maneira biológica, uma linguagem de magnética, uma linguagem emocional, então é importante escolhermos bem aquilo que vamos pensar e escolher bem aquilo que não queremos pensar. Porque isso irá afetar as nossas células e, sem dúvida, irá passar uma comunicação a outra pessoa. Por exemplo, se pensar em supermercados, quando eu digo supermercados, imediatamente a vossa mente, no momento que se vive hoje, a mente irá mostrar tudo o que sabe já, tudo o que vocês sabem, possíveis linhas de pensamento acerca do que é um supermercado e do estado que o supermercado está. Se eu disser fome, supermercados vazios, se eu disser essas palavras, a vossa mente, tal como a minha, vai despertar logo uma linha de pensamentos, ou várias linhas, vários ramos possíveis, ramificações possíveis de pensar. Se eu escolher entrar dentro de uma linha de pensamento, ou um ramo, uma árvore, eu entro dentro de uma, eu agora decido dizer fome, supermercados vão ficar vazios, fome, linha de pensamento, opções, eu escolho o A, ou o B, ou o C, mas como não posso falar em todas ao mesmo tempo, escolho falar só numa, quando estou a comunicar com outra pessoa. Na realidade mental, o que acontece é abrem-se montes de visões sobre o tema. Então, aí pode entrar, para as pessoas para quem tenha mais dificuldade em se manter sereno, aí pode entrar uma ideia de respirar, dar atenção ao ar, e a dar atenção ao ar volta-se para dentro, sai-se do mundo do pensamento, porque o mundo do pensamento, grande parte dessa procura ou da mostra de soluções possíveis vem dos lóbulos frontais, ok? Mas a gente não tem só os lóbulos frontais, a gente temos mais, ok? E essa história que nós só utilizamos X% do nosso cérebro é uma teoria, não é? É uma teoria, porque talvez não tenhamos máquinas para medir a frequência em que nós estamos a comunicar, não é? Talvez. Depende. Quanto mais forte for eu acreditar acerca de um estudo, daí a dizer depende, maior é a dificuldade em criar uma hipótese nova. E esses acreditares são hábitos de pensar, e os hábitos de pensar dificultam a nossa aprendizagem sobre temas que nunca ouvimos falar e que nunca estudamos.
Então, quando aparece uma pessoa, uma entidade qualquer a falar sobre um tema como meditação, do ponto de vista que ela vê, nós não sabemos o que é que ela leu, não sabemos o que é que ela estudou para comunicar da maneira como está a comunicar. Então não interessa muito aquilo que um acredita, mas sim o que é que o outro acredita. Não, o que é que o outro está a comunicar. Ele está a comunicar alguma coisa que acredita. Não? Mesmo que fosse uma mentira, seria sempre um acreditar na mentira. Eu vou mentir porque, então já estou a acreditar em alguma coisa. Só o facto de transmitir uma mentira já é um acreditar. Porque é verdade. O pensamento tornou-se realidade. É mentira. Para aquele, mas é um acreditar. Para quem está a comunicar essa mentira é um acreditar. E as palavras? As palavras têm um campo morfológico. Elas carregam conhecimento. Este é um estudo de Masaru Emoto. Okay? Esse campo morfológico é forte. E as nossas células, o nosso corpo, fala essa linguagem. Ele compreende o que é um campo morfológico. Não precisas perceber o que é um campo morfológico para que as células comuniquem com esse campo. Quando eu falo, seja lá em que língua for, eu estou a emitir sons e esses sons são códigos, são vibração. Como música, é uma harmonia. Então, eu creio que nesta altura é importante pensar naquilo que estamos a pensar pelo ato, pela ação da observação. A ação da observação num estado de não ação física. Porque a ação física é o produto final do pensamento. O consumar de um hábito, eu penso em fumar um cigarro e vou fumar o cigarro, é o produto final do pensamento. E a escolha pertence ao observador, que decide transformar o seu hábito em algo novo. Bem, se tiverem perguntas, façam perguntas. Quanto mais perguntas houver, mais interessante fica. Um abraço, paz e muita saúde mental neste momento e equilíbrio emocional. Um abraço.